Fala, torcedor, trouxe um corte atualizado com várias notícias quentinhas do São Paulo. Só que antes, se inscreve aí no canal e curte o vídeo para dar aquela moral. São Paulo LR. Esse é o primeiro gol, né? Boa jogada do Wendel. Não, não é o primeiro gol, não. Ah, não é o primeiro gol. Primeira escapada. Primeira escapada dele. Depois sai o gol. Jogada dele também. O São Paulo faz 1-0, depois faz 2-1. E aí tem aquela paçocada no final do jogo. Era para ser 3 pontos. Foi um só, Arnaldo. Depende do ponto de vista, né? Era para ser 3 pontos até tá 11 contra 11, né? Na prática. Acho que o São Paulo fez um bom jogo. Criou várias chances. Até passar o primeiro gol aí foram várias chances. Teve chance de fazer o segundo. Depois perdeu o controle do jogo. O Bahia empatou. Ai, Arthur. Aí, na próxima Desculpa, e última. Arnaldo, o cara não pode fazer essa pirueta carpada aí, cair deitado. Nossa. Do jeito que tá o São Paulo. Né? Ele vai lá, comemora desculpa. O gol. Comemora o gol assim, né? Aliás, ele, né, de fato, foi um dos destaques do time, né? Ele vem jogando bem, viabilizou o novo sistema do Roger, que já não é o mesmo dos 2 pontas, né? No segundo tempo foi, mas no primeiro tempo ele começa com o Cauli, que vem jogando bem e que é um meia jogando pela ponta. E o São Paulo, normalmente já, e também na época do Crespo não era muito diferente, é um time que você analisa até as trocas e depois das trocas. Quando começam as trocas, você torce para acabar o jogo, porque o nível normalmente cai, o banco não acompanha, fisicamente tem um grande problema. E nesse jogo aconteceu ainda o agravante de você não ter mais trocas depois de 2 lesionados, né? E aí, essa é a bola, logo no início do segundo tempo, que o Roger cita que o Arthur poderia ter feito cara a cara o 2-0. Levando em consideração que o Bahia é um adversário direto do São Paulo, do jeito que estava o jogo, com 2 a menos, empatar com o Bahia não é uma tragédia, mas empatar com o Bahia na última bola, com falha do goleiro, é uma tragédia, né? Por isso essa sensação, né? Na verdade, para quem não assistiu, a lesão do Lucas é chocante. Depois a gente dá o boletim dele, ele já fez a cirurgia hoje pela manhã. Mas, olha lá, 2 contra 1, o Cédric, o São Paulo poderia ter tomado 2-1, né? Porque ele já estava a essa altura aí com jogadores a menos, né? Tomou bola no travessão, tomou de tudo, né? O Alan Franco é quem se machuca primeiro, sem ter. Aí o Caleri vai fazer a jogada por 2-1. Você vê como é que o Bahia estava em cima do São Paulo. O Alan Franco, um zagueiro sem condição de jogo, ele fala, o Roger, ele é colocado mais longe da zaga, né? Porque ele não tinha mais condição de perseguir. Então ele joga meio na segunda linha. Linha de impedimento, tem que tomar cuidado. Pois é. Você joga lá pra frente, né? E aí, pouco depois da lesão do Alan Franco, tem a lesão. Essa aí é do Lucas, né? Que ele estoura o tendão de Aquiles sozinho. E aí o São Paulo vai para 9, né? Na prática. E não faz até um jogo ruim com 9. Aí que tá, né? A gente estava até comparando, estava conversando hoje de manhã, dependendo do árbitro, o São Paulo teria vencido o jogo. Mas esse árbitro é bom, o Lacerda, ele quer jogo. E ele não foi econômico para acréscimo mesmo, para um jogo em que o mandante estava vencendo. Por exemplo, o Klaus, Palmeiras e Santos, quantos minutos de acréscimo ele deu? 3 minutos, depois 5, né? Teve o cara atendido lá na ambulância, não sei quanto, tal, não sei o que lá. 5 minutos só na ambulância. O Lacerda deu 7 mais 2, deu 9. 9 minutos. E não teve cera do Rafael, não. O que o Caleri ganhou de tempo lá foi chutando bola contra o adversário e escanteio. Então, além do jogo, tempo normal, eram mais 9, né? Então você jogou com 9 jogadores uns 20 minutos, né? Nessa condição. E aí, no final, o mais frustrante é que estava segurando bem com 9 até o Rafael falhar na última bola e o Bahia empatar. Então aí você acaba o jogo, tá lá, parece um pelotão voltando da guerra, né? O Lucas Ramon tá machucado, o Alan Franco machucado, o Lucas estourado, e veio só um ponto. Mas não foi um ponto desprezível. Porque o que o Roger tá falando? Lá na frente para comemorar, porque se você perde o jogo, o Bahia te ultrapassa e você cai lá para... Você despenca.
O empate te mantém no G4. Você fez um e não deixou o Bahia fazer Exato. dois, né? E quando você enfrenta o adversário, é que nem contra o O'Higgins na próxima quinta-feira. É bom o empate. Contra o Corinthians, é bom o empate. Contra o Juventude, é bom o empate. Contra o Fluminense, é bom o empate. Então, ontem, o São Paulo jogou para 3 pontos. O que daria uma folga na tabela, um respiro. Não teve. Agora ele vai ter que buscar pontos nesses 4 jogos fora. E o São Paulo é um time que não joga em casa. Olha lá, isso é Bragança Paulista, não é Morumbi, não. E vai jogar com 4 visitas agora, né? E assim, sem querer ser profeta, a probabilidade do São Paulo ganhar esse jogo ontem no Morumbi era muito maior que em Bragança, mesmo com essas circunstâncias, com 9 jogadores, né? Então tem todas essas questões para analisar também o trabalho do treinador. Está acontecendo tanta coisa no São Paulo, tanta coisa, tanta briga política, tanta lesão para não sei o quê, joga fora de casa, que o Roger está ficando lá um pouco mais... Os caras estão esquecendo do Roger um pouco. Porque, além de tudo, o time tem tido bons momentos, né? Para de falar sobre a possibilidade de uma reviravolta no caso Arboleda. O zagueiro equatoriano se apresentou ao São Paulo nessa segunda-feira, justamente no dia em que se completava um mês da sua ausência. Ele havia desaparecido em 4 de abril, justamente no dia do jogo contra o Cruzeiro. Pois bem, São Paulo só aguardava que a ausência do Arboleda se prolongasse além de um mês para acionar a rescisão de contrato por justa causa. Mas, com o retorno do equatoriano, há um debate interno. Será que vale a pena ir à FIFA para pedir essa rescisão de contrato, correndo o risco de ver o Arboleda ganhar esse processo, causando um enorme prejuízo no São Paulo? Nessa segunda, ele e seus representantes tiveram uma conversa com o Tricolor e, num primeiro momento, o São Paulo pretende fazer com que o Arboleda siga treinando no elenco, não seja utilizado e seja negociado na metade da temporada, com a lembrança de que o Arboleda chegou a conversar com o São Paulo para uma rescisão de contrato de forma amigável ao longo dos últimos dias, mas diante do interesse de outros clubes brasileiros, São Paulo e Arboleda recuaram nesse projeto. Zagueiro equatoriano que custa R$1 milhão por mês. São 700 mil entre salários de direitos de imagem e outros 300 mil reais para o pagamento de dívidas constituídas pelo atleta durante o período em que está no Brasil. Só para completar, conta ainda que imaginar Arboleda jogando pelo São Paulo hoje parece maluquice, seria o maior contrassenso e falta de respeito com o próprio São Paulo. Aceitar que alguém que ficou um mês ausente sem mal fazer contato voltasse a jogar pelo Tricolor. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.